Livro de Êxodo, capítulo 12. Hoje você vai deixar a sua Bíblia aberta e nós vamos fazer parte por parte deste texto, porque eu quero falar hoje sobre a instituição e o significado da Páscoa. Muitas vezes a gente sabe superficialmente e muitas vezes a gente se esquece do significado e da importância disso. Então, olhando passo por passo, onde foi instituído, quando foi instituído e por quê. Quais as características, o que representa, né, qual o propósito. E lembrando que eu tenho falado sempre isso, compartilhado com vocês, que os cristãos hoje precisam mais ser lembrados do que instruídos, a fim de que você possa não tornar esse momento algo tão comum, tão superficial, mas algo significativo, algo que faz diferença, porque tem um significado. E duas coisas perigosas que a gente vem compartilhando na vida, na caminhada cristã, é buscar a felicidade a qualquer custo e viver uma religiosidade sem transformação, sem entendimento. Né? Então, vamos acompanhar parte por parte deste texto, né? De Êxodo 12. Mantenha aberto, a gente vai acompanhando para que vocês possam ter, hoje, entender melhor a instituição e o significado da Páscoa. Já entende um pouco? Aprimora mais, aperfeiçoa mais, aprofunde mais. Né? Primeiramente, entender que a Páscoa nasce em um contexto de juízo e libertação. Esse é o contexto da Páscoa. Um contexto de juízo e libertação. É isso que a gente precisa entender, para a gente entender qual o significado, de onde vai convergir. Tudo na Bíblia converge aonde, hein? Cristo e o plano redentor de Deus. Deus está prestes aqui a libertar Israel da escravidão do Egito. Então, Deus libertando Israel da escravidão do Egito. Lembrando que o Egito, na tipologia bíblica, significa o mundo, o seu sistema. Tudo que controla o mundo, que nasce distante, separado, alienado de Deus. E não é apenas um evento histórico, mas é uma revelação do plano redentor de Deus. Isso é o contexto da Páscoa. Né? Vamos primeiro analisar os primeiros versículos 1 e 2, diz assim: Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Veja que nós vamos falar primeiramente da instituição da Páscoa. O que é isso, né? Um novo começo. Um novo começo. É Deus redefinindo o calendário. A libertação marca um novo tempo para o povo, como marca um novo tempo para aqueles que creem. Então, nós precisamos entender a instituição para depois trazer a correlação com as nossas vidas. Então, marca um novo começo, um novo tempo. Isso é que a libertação marca, né? Um novo tempo. Do versículo 3 ao 5 diz: Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então convidará a ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Se no primeiro espaço nós estamos marcando um começo, um novo tempo, que significa para todo aquele que olha para o sacrifício, agora nós estamos falando de um cordeiro separado. A instrução da Páscoa, Deus agora manda preparar um cordeiro, separar um cordeiro, sem defeito, perfeito, escolhido previamente. Já dá para você começar a pensar
em todo o contexto bíblico e todo o significado, na instituição, na percepção da instituição, você começa a entender todas as coisas e ver que não há casuísmo na Bíblia, na palavra de Deus, em tudo aquilo que Deus faz. Então, olha aí, o cordeiro deveria ser separado, sem defeito, perfeito, escolhido previamente, antes de tudo, antes de acontecer. Lembrando que aqui, era a última das pragas, as pragas da morte dos primogênitos de todos os humanos, de todos os animais, que não tivesse o sangue aspergido no umbral. Tudo aquilo que você já sabe. Então Deus vai dando a sua instrução para a instituição da Páscoa. Agora o versículo 6 e 7. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento na congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Agora, Deus está falando de um sacrifício substitutivo. Ou seja, o sangue do cordeiro livrando da morte. Essa era, por isso foi instituído. Então, o sangue que era aspergido matava o cordeiro, separava o cordeiro sem defeitos, sem mácula. Aí imolava aquele cordeiro para cada família, pegava aquele sangue daquele cordeiro sem defeitos, sem mácula, sem mancha, e aspergia nas casas, nos umbrais das portas, porque era o sangue dele substituindo o sangue dos primogênitos na morte. Agora, vamos para o versículo 12 e 13. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até aos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Olha, o juízo de Deus. Eu falei para vocês que tem juízo e libertação. As duas coisas estão juntas. É o juízo de Deus. Eu mandarei o anjo da morte e passará aqueles que tiverem o sangue, Então, o que ele está dizendo? O juízo de Deus. Onde não há sangue, há morte. Onde não houver o sangue, haverá morte. Esse é o juízo de Deus. Tudo isso faz parte da instituição da Páscoa. Muitas vezes a gente lê a Bíblia e não pega os detalhes. Por isso é interessante a gente fazer. Hoje é uma mensagem, vamos dizer assim, didática, para que você possa refletir, pensar em instituição, significado, porquê de todas as coisas. E até para você perceber o quanto que a gente vai deixando as coisas se tornarem normais e negligenciamos o seu significado, e aquilo que perde significado, perde sentido, perde propósito. Então, olha só, para terminar essa parte da instituição da Páscoa, o versículo 14. Este dia vos será por memorial e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. O que é isso, Um memorial perpétuo. Ou seja, a Páscoa deveria ser celebrada continuamente. Assim como para nós a ceia é celebrada continuamente, a ceia também é um memorial. Fazer isto em memória de mim. Por que Jesus disse isso? Por que a Bíblia chama isso? Porque nós sabemos que nós somos bastante esquecidos, negligentes, e como acomodamos muito, acostumamos e transformamos coisas que têm um significado e um propósito em algo sem sentido, sem valor, superficial. Ritualístico, não é isso. E o mundo transforma ainda muito mais,
A Páscoa passou a ser uma troca de chocolates em vez de ser aquilo que ela deve ser. Então está aí, a gente pode aprender, né, só pela percepção da instituição da Páscoa, que sem intervenção divina o homem permanece sob juízo. É Deus intervindo para livrar o homem do próprio juízo de Deus. Ou seja, né, a salvação começa com Deus e não com o homem. Sempre vai começar com Deus, sempre começou, vai começar com Deus. Não é o homem, mas é Deus. Essa é a percepção que a gente já pode ter da instituição da Páscoa. Agora, no segundo momento, nós vamos entender, para que a gente possa entender o significado, os elementos da Páscoa e seus significados. Olhando assim, parece algo tão sem sentido, parece uma receita, uma fórmula, uma prática comum. Mas olha aí, vamos ler do versículo 8 ao 11. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira comereis lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Olhando assim, a gente pode pensar, poxa, são formas, é uma receita que Deus deu, uma forma de fazer e não perceber significados e como Deus trabalha todos os seus significados, cada detalhe, para que a gente interprete, tenha uma hermenêutica mais correta da Bíblia, a gente precisa entender a cor, do tecido da frase e a cor das palavras. Então vamos lá, né? Carne assada no fogo. Por que isso? Por que isso? Não pode ser cozido, não pode ser cozido com água, não pode ter nada cru, tem que ser assado totalmente no fogo. Fala do juízo sofrido pelo substituto. Quando se fala em fogo na Bíblia, também se fala em purificação, não em extermínio. O juízo sofrido pelo substituto, queria, né, ser sacrificado, fogo, eliminado, ele ia ser purificado para a purificação daqueles que se alimentariam. Então ele fala desse juízo. Por isso tem que ser determinado. Outra coisa, né, a gente podia pensar, porque a Bíblia fala que vai descer como fogo, fogo também, o juízo de Deus para purificar todas as coisas. Ele fala sobre pães asmos. O que é pães asmos? É pães sem fermento. Lembra quando Jesus fala dos fariseus, né? Às vezes os fermentos dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, aquele que leveta a massa, que tira a sua essência, né? Então, o que é isso? Ele está falando de pureza, ele está falando de ausência de pecado. Aquele que passou pelo fogo, aquele substituto sem mácula, sem defeito, sem pecado, purificado. Por isso, quando ele fala de pão usado, está falando de pureza, sem fermento. O fermento que leveda a massa e tira a sua essência. Aí ele fala sobre ervas amargas. Por que ervas amargas? Porque lá eles gostavam de ervas amargas. Era um prato típico da época. Não tem nada a ver, você precisa ler o significado. Ervas amargas traz o sentido da lembrança da escravidão e do sofrimento do povo do Egito. Ervas amargas traz isso, para vocês nunca esquecerem.
do tempo da escravidão e do sofrimento que tiveram no mundo, no Egito, na vida sem Deus. E aí ele fala sobre comer apressadamente, como ele fala no versículo 11. Por que esse comer apressado? Por que não come tranquilo? Né? Que significado tinha que ser apressadamente? Porque tinha um significado, prontidão para sair. É fé em ação. Lembrando que libertação também é fé em ação. Não é só tirar, você tem que estar sempre pronto para sair. Não pode só ficar esperando acontecer. Você tem que crer e estar pronto. Porque se Deus vai fazer, Ele vai fazer mesmo. E você precisa estar pronto. É fé em ação. A redenção exige uma resposta. É isso o significado. Que a redenção, Deus estava libertando o povo do Egito e tem um significado para todos nós. Um significado redentivo, redentor. Então, ele tem que ter uma resposta. E a resposta é santidade. Lembrança do passado. Eu nunca esquecer de onde Deus me tirou. E disposição para obedecer. Isso é fé em ação. Disposição em obedecer. Você pode dizer que tem fé e não obedece a Deus? Que fé é essa? É fé sem obras, é fé estagnada, é fé inerte. Isso não é fé verdadeira. Então, a gente pode entender isso no significado dos elementos utilizados na ceia do Senhor. Começa a entender isso na sua vida e no final a gente vai trazer o parâmetro de tudo que converge a nós, a partir do plano redentor de Deus nas nossas vidas. No versículo 13, ele fala: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra virgem. Agora nós entendemos o valor do sangue, o sangue que protege, o sangue que livra, o sangue que liberta. O sangue nos umbrais da porta. Para que isso? Era um sinal visível de fé e de obediência. Às vezes fica simples para nós vermos fato histórico. Você tem que se entrar dentro do contexto e viver aquela vida. Por que eu tinha que pegar este sangue e fazer? Eles nunca tinham feito isso. Foi instituído naquele momento. Eles tinham que crer naquilo que eles estavam fazendo e obedecer àquilo que estava determinado a eles fazerem. Então, a questão do sangue, ele traz isso, né? É um sinal visível, perceptível de fé e obediência. Não é um abstratismo qualquer. Ela era uma proteção contra o destruidor. Lembra que o juízo passaria por cima. E Páscoa, o significado da palavra Páscoa é passar por cima. Então, quando o anjo da morte viria, e onde ele veria a marca do sangue, ele passaria por cima e não mataria o primogênito daquela casa. A gente precisa entender isso, né? Por que o primogênito, né? Porque para aquele povo na época, o primogênito representava para a família a esperança da família. Toda herança ficava com ele e ele significava a esperança daquelas famílias. Por isso era o primogênito, né? E o unigênito do Pai, Jesus transformou no primogênito quando nós, através da nossa fé nele, do sangue dele, nos tornamos também co-herdeiros com ele de Deus, do trono de Deus.
Não basta conhecer, não basta entender, é preciso aplicar o sangue da aliança na sua vida. E ele tem que ser visível, ele tem que ser perceptível. A salvação é pessoal. É pessoal. E todos aqueles que têm o sangue de Cristo, né, não passarão pela morte, ou a segunda morte, né, a morte definitiva, mas para a vida eterna. Continuando, né? Eu queria ler agora um texto maior, um pedaço maior, que é do 29 ao 36, que diz assim: Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava na enxovia, de todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele e todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e Arão e lhe disse: Levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel. Ide, servi ao Senhor, como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas, vosso gado, como tens dito. Ide-vos embora e abençoai-me também a mim. Os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam: todos morreremos. O povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em trouxas com seus vestidos sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam e despojavam os egípcios. Aqui está falando propriamente do final da libertação do povo de Deus, né? Juízo, primeiro, juízo final sobre o Egito. Deus quebra o poder da escravidão. O juízo vem para o Egito, a libertação para o seu povo. Saída imediata, quando Deus age, não há impedimento. Saída imediata. Ninguém pode impedir Deus de agir. Quando Deus quer agir, ninguém pode impedir. O Egito tentou, mas não podia. O mundo tenta e tenta, mas não pode. O povo sai enriquecido, esse é outro detalhe. Né? Deus restaura e honra seu povo. Além de tirá-lo, ainda fez com que os egípcios dessem para ele ouro, prata, roupas, coisas, o inimigo, dando bens materiais, enriquecendo o povo que ele queria livrar-se dele. Isso é o que Deus faz, para honrar e restaurar o seu povo. Deus não apenas liberta, ele transforma a condição do seu povo. Tudo isso faz parte do contexto da Páscoa. Liberta e transforma a condição do seu povo. Seu povo era escravo, não tinha nada. Passa a ser livre, levando consigo as riquezas do povo egípcio. É importante que a gente entenda isso. Né? Qualquer dia desse nós vamos falar sobre a vida extraordinária que um cristão deve viver e não está vivendo. O que isso traz com o cumprimento em Cristo? Está bem explícito. Né? Primeira coisa, o Cordeiro aponta para quem? Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro Santo, sem pecado. Né? Ele é o Cordeiro perfeito, que nunca pecou. Então, olha aqui, muitos perguntam, por que Deus permitiu que Adão e Eva fizessem o que fizessem e não impediu?
Porque Deus é um Deus de ordem, é um Deus de palavra. Ele tem compromisso com isso. Ele deu autoridade para o homem cuidar da terra. E o que o homem fez? Fez o errado, destruiu e passou ela às mãos do inimigo. Então, para Deus restaurar e resgatar, ele precisava mandar alguém que, na condição de um homem, sem pecado, sem influência, como Cristo Jesus. Por isso, ele veio como um homem, mas através do Espírito Santo, ou seja, sem pecado, sem alienação de Deus. E como homem, ele era perfeito, sem pecado, para ser o próprio Cordeiro substitutivo das nossas vidas. Seu sangue nos livra do juízo eterno. Quantas vezes a gente fala disso, canta isso, mas até que ponto você entende isso? O sangue de Jesus nos livra do juízo eterno. Eu vim para que de fato sejais livres. Outra coisa, o cumprimento de tudo isto é visto aonde? No sacrifício vicário de Jesus, lá na cruz. Veja a distância de uma coisa para outra, até onde foi instituído, até onde se cumpriu. Como todas as coisas que acontecem na palavra de Deus se cumprem, se convergem em Cristo. Cristo é nossa Páscoa. Ele foi sacrificado por nós, lá em 1 Coríntios 5, versículo 7. Cristo é a nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro substitutivo. Ele foi morto por nós, sacrificado por nós. A verdadeira libertação aqui não é do Egito, é do pecado. Do pecado. Da escravidão, do pecado. Do domínio do pecado. Até que ele volte para nos libertar da presença do pecado. Então, o que a Páscoa revela para nós? O que ela tem que estar inserida em nossas vidas? Que nós devemos sempre trazer como memorial o juízo de Deus, primeiramente. Como o povo de Deus, como as pessoas não estão atentando para o juízo de Deus. Então, se o Egito, tipologicamente falando, tipifica o mundo, o juízo vai vir para o mundo, e a libertação para o povo escolhido de Deus. Mas, primeiramente, a gente precisa entender o juízo de Deus. Não vai ter nada, Deus é bom, Deus. Não, vai haver juízo de Deus. E esse temor, essa percepção, porque hoje, infelizmente, nós não andamos motivados pela eternidade, conduzidos com os nossos olhos na eternidade, no plano redentor de Cristo. Nós vivemos quase da mesma forma que o mundo vive. Perdemos a percepção da eternidade. Então, essas questões nos trazem, haverá o juízo de Deus. Segunda coisa, tem que haver a necessidade de um substituto. A Páscoa revela isso. A necessidade de substituto, porque nenhum de nós pode salvar a si mesmo, nem com os nossos méritos, com os nossos esforços, nada disso. E esse substituto é único, é Cristo Jesus, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, o Filho de Deus vivo. Então tem que haver a necessidade. Outra coisa, a eficácia do sangue. A eficácia do sangue. Não era algo subjetivo, algo nada. Então, quando a gente fala sobre o sangue de Jesus, nós estamos falando sobre aquela aliança com Deus verdadeira, perceptível, visível, notável. E a urgência da obediência. Obediência é
imediata, não mediata. Você não obedece aos poucos. Você não obedece por parcelas. A obediência ela é imediata. Por isso a pressa, a Páscoa nos ensina, nos revela isso. Você não deixa, você não procrastina, você não fica parcialmente, ou você obedece ou você não obedece. E ela não pode ser para depois. Como o próprio faraó disse quando vieram as pragas das rãs, e ele disse para Moisés, tira isso. E Moisés disse, quanto o senhor quer? Que a gente ora para que Deus livre amanhã. Quando tem deixado para amanhã? Quando a gente tem feito planos para obedecer a Deus. Obediência a Deus não é um plano para depois, é uma ação imediata. Fé e ação caminham juntas. Onde o sangue é aplicado, o juízo não entra. Isso é fato. Onde tiver o sangue aplicado, o juízo não entra. Ele não olha para o mérito da pessoa, ele olha para o sangue. Não é mérito, não é obra, é o sangue de Jesus. O juízo não vai olhar para os seus méritos, ele vai olhar se tem o sangue. Sem sangue, há juízo. Com sangue, há salvação. A gente vê muita gente tentando achar meios de ser salvos, meios disso, e não leva em consideração. Por isso que a gente vai perdendo o seu significado. Naquela noite no Egito, lá atrás, né? Lá onde tudo foi instituído, estabelecido, não importava posição social, não importava força de ninguém, não importava moralidade de ninguém. Havia apenas uma pergunta que se pudesse falar: há sangue na porta? O anjo não iria discutir, conversar, perguntar, indagar. O que você está fazendo? Quando você fez? Como é que você fez? O anjo só olharia se havia sangue na porta. Deus está ensinando uma verdade eterna através disso. Não é o esforço humano que livra do juízo, mas o sangue do substituto. Não é sua força, não é sua posição, não é seu mérito. É o sangue de Jesus. Outra coisa, hoje, essa mesma pergunta tem que ecoar. É isso que representa a Páscoa. Há sangue sobre a sua vida. O sangue de Cristo está em sua vida. Se hoje o anjo da morte passar, ele vai ver o sangue de Cristo em você. Essa é a aliança. Fé, obediência é que evidenciam que há esse sangue. Fé não é acreditar na existência de Deus, acreditar na história de Deus, acreditar nisso. Fé também é obediência imediata a Deus. É ação transformadora, comportamental, interna e externa. Não é só uma condição externa. É fé e obediência em ação imediata. Você hoje está mais para o juízo de Deus
ou pela libertação de Deus? Essa é a pergunta que não quer calar. Na Páscoa, as pessoas deviam parar e refletir e se perguntar: há sangue na minha vida? Há o sangue de Jesus na minha vida? Se o anjo passasse naquela noite, aonde não houvesse sangue na porta, haveria morte e não vida. Isso é Páscoa. E o que você tem que entender é todas essas coisas. Então, hoje foi uma mensagem didática, uma mensagem de ensino, uma mensagem de lembrança, uma mensagem de um ensino que exorta, que confronta. Não adianta participar, não adianta vir, não adianta fazer nada. A pergunta é: o sangue de Cristo está visível em mim? Hoje nós deixamos as coisas serem muito normalizadas, comuns, de coisas que são extraordinárias. Hoje nós deveríamos ser identificados e reconhecidos como diferentes, mas nós nos tornamos muito semelhantes ao mundo. Então lembre-se, Páscoa não é só libertação, ela fala também de juízo. Amém? Feche os teus olhos, curva a sua cabeça, que nós vamos orar.